O assunto de hoje é a seção 6.2 do livro-texto, que é a construção do intervalo de confiança para a média, na situação em que não conhecemos o desvio padrão populacional, não conhecemos o sigma. E ao não conhecermos o sigma, vamos utilizar como estimador do sigma o desvio padrão amostral, que é representado pela letra S, o S. O que vai acontecer de mais importante ao trabalharmos nessa nova condição, desconhecemos o sigma, é que teremos mais uma fonte de incerteza. Então, não conhecendo o sigma, passaremos a estimar esse valor de sigma pelo desvio padrão amostral. Só que o desvio padrão amostral, ele pode fugir pode fugir um pouco do desvio padrão populacional, o sigma. Então, ao utilizarmos o S nos nossos cálculos, adicionaremos a nossa estimação intervalar, adicionaremos mais uma fonte de incerteza. Qual vai ser a consequência que vocês deverão observar? Para um mesmo nível de confiança, ao construir um intervalo de confiança qualquer, por exemplo, com 95% de confiança, se conhecermos o sigma, a nossa margem de erro vai ser um pouquinho menor. Se não conhecermos o sigma, a margem de erro vai ser um pouquinho maior em função dessa incerteza adicional, desconhecimento do sigma. E como sabemos, o sigma ele entra no cálculo daquela fração, sigma dividido por raiz de n, que é apresentada em muitos livros de estatística pela denominação de erro padrão. Erro padrão da média ou erro padrão é o sigma dividido por raiz de n. Okay? Então, hoje nós vamos trabalhar com o cálculo desse erro padrão, substituindo o sigma pelo S, porque nós vamos estar em situações que vão ser muito mais próximas da nossa realidade, que é, se queremos estimar a média populacional por intervalo de confiança, tranquilamente, porque também não conhecemos o desvio padrão populacional. Bom, vou projetar então aqui a minha tela. Uma passada rápida nas primeiras páginas ou na primeira página dessa seção. Intervalo de confiança para a média, sigma desconhecido. Então, vou ler rapidamente esse parágrafo. Primeiro, em muitas situações da vida real, o desvio padrão da população é desconhecido. Então, como podemos construir um intervalo de confiança para uma média populacional, no qual o sigma não é conhecido? Para uma variável aleatória, que é normalmente distribuída, ou aproximadamente normalmente distribuída, a variável média amostral comporta-se tal qual outro modelo, que é a distribuição T. Então, a média amostral é uma variável que pode se comportar conforme a distribuição normal, com sigma conhecido, e também pode se comportar conforme uma outra distribuição, a distribuição T, cujos cálculos vão ser realizados quando o nosso sigma for desconhecido. Então, o que também o livro aqui diz? Se a distribuição de uma variável aleatória x for, no mínimo, aproximadamente normal, então a média amostral distribui-se tal qual a estatística. E a estatística que aparece aqui em cima é lá no topo. T é igual à distância, a diferença entre a média amostral, x barra, e a média populacional que queremos estimar, μ. Essa diferença dividido agora pelo erro padrão calculado como S dividido por raiz quadrada de n. Então, se o sigma é conhecido, nós temos uma relação onde, ao invés do T, temos o Z. E ao invés do S, temos o sigma. Quando o desvio padrão populacional
é desconhecido, podemos trabalhar com essa nova relação, que é a relação T, a distribuição T, onde no denominador, ao invés do sigma, temos o S. Todos os outros cálculos para a construção do intervalo de confiança são idênticos aos que fizemos na sessão anterior. Então, que nós víamos no item passado, na sessão passada, é que nós calculávamos uma média populacional por intervalo de confiança, mais ou menos da seguinte forma: a média populacional era calculada a partir da média amostral, mais ou menos um erro de estimação, ou margem de erro, onde esse erro de estimação era calculado como produto de um valor tabelado, valor crítico de Z, multiplicado pelo erro padrão, que era o sigma dividido por raiz quadrada de N. Agora, quando o sigma é desconhecido, nós fazemos um cálculo idêntico, onde o erro padrão vai ser o produto de um valor crítico de T, multiplicado pelo valor agora de S, dividido por raiz quadrada de N. Então, essa vai ser a diferença. Ao invés de trabalharmos com a estatística Z, vamos trabalhar com a estatística T. Não conhecendo o sigma, vamos trocar o sigma pelo seu estimador amostral, o S. Tá? Tem uma figura interessante do livro também que mostra o seguinte: a superposição de curvas. Essa figura 6.9. Ela mostra uma superposição de curvas T com 2 graus de liberdade. Então vai surgir a novidade aqui, uma nova informação, que é o número de graus de liberdade, sigla GL. Para nós aqui na distribuição T, neste momento, onde nós estamos construindo um intervalo de confiança para uma amostra, o número de graus de liberdade vai ser o tamanho amostral menos 1. Então, o grau de liberdade igual a 2 seria uma curva T para um tamanho amostral igual a 3. Também aparece nesse mesmo gráfico uma curva associada de distribuição T para grau de liberdade igual a 5, ou seja, tamanho amostral igual a 6. E, por último, uma curva normal padrão. Então, o que se pode observar nesse gráfico é que todas essas curvas têm algo em comum: a média populacional, que corresponde ao centro do único pico. Essas curvas todas são simétricas, então o comportamento à esquerda é igual ao comportamento à direita, com o zero no centro. O zero aqui significa que nas abscissas nós poderíamos estar lendo tanto valores de T quanto valores de Z. Da mesma forma como transformamos a média amostral em valor de Z, isso na sessão anterior, nessa sessão podemos transformar os valores amostrais em T. E ao encontrarmos um valor de T, multiplicaremos esse valor de T pela relação S dividido por raiz de N, que é o erro padrão amostral. Tá? Então, ao multiplicarmos o valor crítico de T tabelado por S dividido por raiz quadrada de N, estaremos calculando a margem de erro. Para o mesmo nível de confiança desejado, nós temos que o valor respectivo de T, ele algebricamente, ele vai ser maior do que o de Z. E isso vai ser o suficiente para que essa margem de erro seja maior. Tá?
Eu peguei aqui a tabela T que aparece lá no final do capítulo, joguei temporariamente aqui nesse arquivo doc, só para facilitar a exposição. Veja o seguinte, vamos nos concentrar aqui por um minuto no nível de confiança mais utilizado nos livros de estatística, que é o nível de confiança de 0,95. É exatamente a coluna central, tá? E vamos verificar aqui o comportamento do valor crítico de T, ou do valor de T, observando esses valores com 3 casas decimais que aparecem abaixo, tá? Então, observe que o primeiro valor de T que aparece é de 12,706. Esse valor de T é o que nós utilizaríamos se estivéssemos trabalhando com tamanho amostral igual a 2, consequência grau de liberdade igual a 1, e quiséssemos construir um intervalo de confiança com 95% de confiança. Mas se pudermos aumentar o tamanho amostral para 3, o número de grau de liberdade vai para 2. O valor de T já cai abruptamente para 4,303. E assim por diante. Então, os valores de T, eles vão diminuindo com o aumento do número de grau de liberdade, com o aumento do tamanho amostral, tá? Então, o grau de liberdade vai ser o tamanho amostral, o N, menos 1. O que ocorre quando o tamanho amostral é muito, muito grande? Os estatísticos dizem que o valor de T vai se aproximando cada vez mais do valor de Z. E lembrem que, com 95% de confiança, o nosso valor de Z para a construção de intervalo de confiança é 1,96. E é esse valor de 1,96 que aparece na última linha da tabela T. Então, para um número de grau de liberdade cada vez maior, esse valor de T vai caindo. Então, observe que para 20 graus de liberdade, o T já é 2,086. Para 30 graus de liberdade, o T é 2,042. Para 50, 2,009. Para 500, 1,965. Para 1000, 1,962. Tendendo ao infinito, 1,96. Então, a estatística T vai ter vamos dizer assim, um módulo maior do que a respectiva estatística Z. Isso estou mostrando aqui para 95% de confiança, e o mesmo vai ocorrer para qualquer outro nível de confiança. Então, por si só, isso vai fazer com que a nossa margem de erro fique um pouquinho maior. Afinal de contas, temos incerteza com relação ao sigma e temos que estimar o valor de μ. Mas todos os outros cálculos serão idênticos, as interpretações serão idênticas. Okay? Nós vamos utilizar essa tabela T bastante também quando formos para o capítulo 7, formos para o capítulo 8, onde vamos trabalhar com teste de hipóteses. Tá? No momento, como estamos nos concentrando no nível de confiança, intervalo de confiança, vocês podem se concentrar na primeira linha dessa tabela. Nível de confiança C, que pode ser 0,8, 80%, pode ser 0,9, 0,95, 0,98 ou 0,99. Mas aproveitem para observar a terceira linha, que aparece com o chamado alfa bilateral. O alfa bilateral é a área que complementa o nível de confiança. Então, nesse primeiro desenho aqui, abaixo da curva T, nós temos a região em azul que representa o nível de confiança. É a área que fica no entorno do valor central, T igual a 0. Tá? O complemento dessa área corresponde ao somatório das duas áreas extremas com cor branca. Essa área extrema, que está subdividida em duas partes, é o nosso alfa bilateral. Então, observe que nessa tabela, alfa bilateral é o complemento do nível de confiança C.
Então, para o nível de confiança 0,80, alfa bilateral é igual a 0,20. Para o nível de confiança 0,90, o alfa bilateral é 0,10. Ok? O alfa unilateral que aparece aqui simplesmente é apenas a metade do alfa bilateral. Tá? Então, o uso dessa tabela vai se intensificar no capítulo 7 nos testes de hipóteses. Por enquanto, vocês podem dar conta simplesmente de, obtendo no enunciado o valor do nível de confiança, localizem o nível de confiança na primeira linha da tabela, localizem o número de grau de liberdade na coluna esquerda, grau de liberdade tamanho amostral menos 1, e a partir desses dois valores, identifiquem o valor de T, que vai ser agora um T crítico, no corpo da tabela. Okay? Então, a forma de leitura dessa tabela é bem diferente da forma de leitura da tabela Z, ou distribuição normal padronizada. Vou colocar alguns exemplos aqui, como complemento aos exemplos que já aparecem no livro. Vamos supor que nós temos a seguinte situação. Desejamos construir um intervalo de confiança com determinado nível de confiança, por exemplo, 0,95. Então, e queremos construir um intervalo de confiança para a média populacional. Queremos trabalhar com o nível de confiança de 0,95. E retiramos uma amostra, ou seja, vamos dizer o seguinte, que na verdade, quando vamos construir um intervalo de confiança, o correto, na verdade, é planejarmos. Vamos retirar uma amostra aleatória de que tamanho? Tá? Então, vamos supor que desejamos construir um intervalo de confiança e planejamos retirar uma amostra cujo tamanho amostral é 8. E essa amostra nos dá duas informações, duas medidas. A média amostral, 50, e o desvio padrão amostral, o S, igual a 10. Média amostral 50, o desvio padrão amostral igual a 10. Tá? Não conhecemos o desvio padrão populacional, calculamos então o desvio padrão amostral, S igual a 10. O nosso intervalo de confiança, com 95% de confiança, vai ser intervalo de confiança, vai ser a média amostral, mais ou menos a margem de erro, letra E, que vai ser igual à média amostral, mais ou menos a margem de erro, similar ao que fizemos com o Z, só que agora com o T. Valor crítico de T vezes S dividido por raiz de N. Para o nosso tamanho amostral 8, o número de grau de liberdade é igual a 7. Então, nós temos agora que nos concentrar na tabela T, nos dois valores. Grau de liberdade igual a 7 e o nível de confiança 0,95. Grau de liberdade igual a 7, 95% de confiança, verifiquem aí o valor crítico de T sendo de 2,365. Confere? 2,365. Esse valor é razoavelmente maior do que o valor de Z que utilizaríamos, 1,96. Mas não conhecemos o desvio padrão populacional, estamos estimando esse valor pelo desvio padrão amostral. Então, o valor crítico de T aqui, 2,365. Então, a nossa margem de erro
passaria a ser 2,365 vezes o S dividido pela raiz quadrada de N. Vai ser só fazer as contas e somar e subtrair a média amostral de 50. Ok? Então, a forma de cálculo é idêntica. O que muda é a identificação do valor crítico, que não é mais de Z, e sim o valor crítico de T. Ok? É possível que em alguns exercícios vocês sejam informados não da média amostral e do desvio padrão amostral, mas dos valores individuais. Então vale a pena aqui relembrar como nós podemos calcular facilmente o desvio padrão amostral. Tá? Bom, vamos supor que nós estejamos retirando uma amostra aleatória de tamanho bem pequeno, só para facilitar nossas amostra aleatória com os seguintes valores. Não sei qual seria a medida, mas os valores seriam 8, 14, 6,5, 9,3. Então, uma amostra de tamanho 4. Para nós construirmos o intervalo de confiança, dado que é uma amostra aleatória, dado que o sigma é desconhecido, os dois primeiros valores que nós temos que calcular é a média amostral e o desvio padrão amostral. A média é a soma dos 4 valores dividido por 4. E o desvio padrão? O desvio padrão amostral tem uma fórmula, ou normalmente os livros de estatística apresentam duas fórmulas. Uma fórmula que é a fórmula conceitual, que eu vou passar aqui, ela é muito importante para que a gente não esqueça o conceito de desvio padrão, que está intimamente associado à variância. E existe uma outra fórmula para cálculos um pouquinho mais rápidos. Mas a fórmula que está associada ao conceito de desvio padrão é aquela em que nós vamos observar o seguinte. Vamos supor, calculamos o valor da média amostral, x barra. O que vai ser a variância e o que vai ser o desvio padrão dessa amostra? A variância vai ser um valor médio dos quadrados de distâncias entre a média amostral, o x barra, e o 8. O x barra e o 14, o x barra e o 6,5, o x barra e o 9,3. Essas distâncias elevadas ao quadrado. Em diversos momentos na estatística, trabalharemos com quadrados de diferença. E aqui seria o primeiro momento. Tá? Então, a variância que eu posso representar por S ao quadrado, a variância seria o 8 menos a média amostral calculada, essa distância elevada ao quadrado, mais 14 menos a média amostral elevado ao quadrado, mais os 6,5 menos a média amostral elevado ao quadrado, finalmente mais 9,3 menos a média amostral elevado ao quadrado. Aqui eu tenho a soma dos quadrados das diferenças. Quando eu divido essa soma pelo tamanho amostral menos 1, n menos 1, eu tenho a variância. Então, a variância é a soma dos quadrados das diferenças dividido por 3. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância.
Tá? Então, essa é a forma que eu quero passar para vocês para o cálculo da variância. O livro-texto vai apresentar uma forma que, de acordo com os estatísticos, dá um cálculo um pouquinho mais rápido. Vai aparecer em algum lugar aqui. Aqui. Dica de estudo à direita. Então, vocês podem aproveitar esse quadrado, esse retângulozinho, para verificarem a fórmula abreviada que aparece. A meu ver, a diferença é muito pequena em termos de velocidade. Tá? Mas é importante que vocês se habilitem a fazer cálculos breves de desvio padrão amostral, de variância amostral, mediante esse conceito. Tá? Então, a variância é a soma dos quadrados das diferenças entre cada indivíduo da amostra e a média amostral. A variância é essa soma dos quadrados de diferença, dividido pelo tamanho amostral menos 1, grau de liberdade. E o desvio padrão é a raiz quadrada dessa variância. Ok? Obviamente que vocês também podem calcular o desvio padrão com o uso de uma calculadora, as calculadoras científicas, calculadoras financeiras, e com o uso do Excel. Com o uso do Excel, eu vou aqui colocar quaisquer valores, não exatamente aqueles, mas vamos supor que tenhamos uma amostra com os seguintes valores: 11, 4, 6, 12, 5. Último 1, 8. Qual é o desvio padrão amostral? Eu posso calcular mediante a função de A. Desvipar de ponto A vai me dar o desvio padrão da amostra. Desvipar de P, se isso fosse uma população. Então, desvipar de ponto A. Então, vocês podem. Para obter rapidamente o desvio padrão amostral. Ok? Então, esse é um facilitador que vocês têm à mão com o uso de planilha eletrônica. Ok? Então, essa é a diferença entre o trabalho com a distribuição normal padronizada, a distribuição Z, e a distribuição T na construção de um intervalo de confiança. Tá? Eventualmente, vocês vão precisar calcular a média amostral e o desvio padrão amostral. Então, essa é a dica. Ok? Se quiserem calcular no braço, é ótimo para, vamos dizer assim, nunca mais se esquecerem de como se calcula o desvio padrão. E ao saberem como se calcula, vocês também não vão esquecer o conceito de soma dos quadrados das diferenças, que é meio caminho andado para a variância, e a variância permite que a gente chegue ao desvio padrão amostral. Ok? Então, em resumo, com relação ao intervalo de confiança. Intervalo de confiança da média populacional. Quando o sigma é conhecido, e quando o parâmetro que a gente está avaliando tem um comportamento próximo da distribuição normal, o intervalo de confiança vai ser a média amostral mais ou menos a margem de erro, que vai ser o valor crítico de Z, vezes o sigma dividido por raiz quadrada de N. Quando o sigma é desconhecido, o intervalo de confiança vai ser igual à média amostral, mais ou menos o valor crítico de T, vezes o S dividido por raiz quadrada de N. Ok? Só para reforçar, antes de deixar vocês fazendo um exercício, algumas poucas situações. Vamos lá. Só avaliando o valor crítico de T que vai entrar no cálculo da margem de erro.
Se o nível de confiança desejado for de 99% e o tamanho amostral for 10, o número de graus de verdade é 9. É isso? Peraí, deixa eu fazer o print screen e jogar lá para o meu quadro branco. Então, 99% de confiança, tamanho amostral 10. Tamanho amostral 10, grau de verdade 9. Grau de verdade 9, confiança 99%. Módulo crítico de T é esse, 3,169. 90% de confiança. Um intervalo com 90% de confiança. Tamanho amostral igual a 5. Tamanho amostral igual a 5, grau de verdade igual a 4. 90% de confiança, grau de verdade igual a 4. Módulo crítico de T, 2,132. Por último, 98% de confiança, tamanho amostral igual a 12. Tamanho amostral igual a 12, grau de verdade 11, 98% de confiança. Ok? Então, o grau de verdade corresponde, por enquanto, a isso aqui. Quando trabalharmos lá adiante no capítulo 8, o conceito de grau de verdade vai ser o mesmo, mas o valor calculado para grau de verdade não vai ser mais n menos 1. Mas, para esse capítulo, para o capítulo 7, temos uma única amostra, grau de verdade, do tamanho amostral menos 1. Ok? Por último, antes de deixar vocês resolvendo duas questões, essa daqui, vou deixar vocês resolvendo essas duas questõezinhas, construção de intervalo de confiança utilizando o T, tá? Antes disso, eu vou mostrar como vocês podem construir uma tabela T para vocês. Às vezes vocês querem imprimir uma tabela T bonitinha, etc., com os graus de verdade que desejam. Então, vejam aqui. Eu estou utilizando a mesma formatação que aparece na tabela do livro, onde uma primeira linha mostra os níveis de confiança. Eu posso colocar os níveis de confiança que eu quiser. Estou colocando os mesmos que aparecem no livro. O alfa bilateral, que é 1 menos o nível de confiança. E o alfa unilateral, que simplesmente é a metade do alfa bilateral. Basicamente, eu posso trabalhar com duas funções do Excel, funções estatísticas do Excel, para calcular os valores de T a partir de nível de confiança e grau de verdade. A função que eu quero passar para vocês é a seguinte. Vamos dizer que eu queira calcular o valor de T, o valor crítico de T, para 80% de confiança e para 4 graus de liberdade. Então, nessa célula aqui, eu vou buscar a função inv.t. Eu vou utilizar essa função inv.t. BC. O BC significa que o bicaudal. Então, se eu usar essa função, selecionar, a primeira informação aqui que está sendo pedida é probabilidade. Quando eu entro no Excel com a função com o prefixo inv, probabilidade significa alfa ou significância. Então, aqui o primeiro argumento, probabilidade, sendo a função inv.t.bc, eu vou informar o alfa bicaudal, bilateral, 0,20. Ponto e vírgula, graus de liberdade, 4.
Então, para 0,8 de confiança e grau de liberdade igual a 4, 0,8, grau de liberdade 4, 1,533. Está aqui. Eu posso arrastar essa fórmula para os demais valores de nível de confiança. Primeiro, eu tenho que fixar o endereço onde está o número de grau de liberdade, a célula F12. Então, teclando F4, fixo esse endereço e agora eu posso arrastar. Então, para 4 graus de liberdade, os valores críticos de T são esses. 1,533, 2,132, 2,776, 2,747, 4,604. Isso para estes níveis de confiança. Tá? Confirmando. 4 graus de liberdade está aqui. 1,533, 2,132, 2,776, 3,747, 4,604. Então, se eu quisesse, eu poderia até trabalhar construindo uma tabela sem a coluna do 0,8 ou trabalhando com o nível de confiança adicional. Então, eu posso inserir aqui o nível de confiança, se eu quiser, de 0,85. Nesse caso, 0,85. 0,85. Nesse caso, o alfa bilateral seria 0,15. O alfa unilateral seria o 0,15 dividido por 2. Tá. Nesse caso, então, para 4 graus de liberdade e 85% de confiança, eu vou encontrar, então, o valor T entre 1,533 e 2,132. 1,778. Tá? Então, essa é uma dica, se vocês quiserem construir uma tabela T para vocês, de modo que vocês possam imprimir a qualidade de impressão que quiserem. Ok? Eu vou deixar, então, vocês resolvendo essas duas questões. Elas estão já desde hoje cedo no nosso ambiente no Teams. O nome do arquivo, Exercício Intervalo de Confiança para a Média, aula de 21 de fevereiro. Esse arquivo também está no nosso diretório lá no Bitly. Está direto aqui na raiz do nosso diretório. Exercício Intervalo de Confiança para a Média, aula 21 FEV. Ok? No primeiro exercício, vocês estão sendo informados da média amostral, 335,0, e o desvio padrão amostral. No segundo, vocês estão sendo informados dos valores individuais da amostra. Então, no segundo, vocês vão ter só um pouquinho mais de trabalho, vão calcular a média e o desvio padrão. Tá? Quando vocês tiverem que calcular a média e o desvio padrão, a recomendação que eu vou passar aqui, em termos de arredondamento, vai ser que aparece em alguns livros de estatística, que é o seguinte, vou colocar aqui uma observação. A média e o desvio padrão, e registre quando for necessário, né, com uma casa a mais do que apresentam dados amostrados. Tá? Então, eu quero que vocês passem a observar e aplicar isso aqui.
Então, se os valores individuais não têm nenhuma casa decimal, registrem, calculem a média amostral como uma casa decimal, desvio padrão como uma casa decimal. Na verdade, se vocês vão utilizar o Excel, vão utilizar a calculadora, vocês aproveitem toda a memória dessa calculadora ou do Excel e, ao registrarem os valores intermediários, média, desvio padrão, arredondem, nesse caso, para uma casa decimal, tá?